Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo de número 1. O título da mensagem é o mesmo título da semana passada, As Bênçãos Espirituais em Cristo Jesus. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Então hoje é as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, só que parte 2. Nós vamos continuar ali. Gostaria de convidar você a se colocar em pé para nós fazermos a leitura da palavra. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrena, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Essa é a palavra do Senhor, feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante da tua santa palavra, Senhor. Isso aqui não é a palavra de homens apenas, mas é a tua santa palavra. Por isso nós pedimos nessa manhã espírito de sabedoria, espírito de revelação, para que o Senhor nos abra os olhos do nosso entendimento, para compreendermos todas as bênçãos espirituais que generosamente o Senhor nos deu em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Muito bem, irmãos, na semana passada nós pregamos do verso 1 até o verso de número 6, onde nós iniciamos aí vendo algumas bênçãos concedidas a nós de forma extravagante, de forma extremamente generosa. Na semana passada nós falamos muito sobre como o nosso Deus, ele é um Deus esbanjador. Ele é um Deus que ele não poupa a nós as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós enfatizamos bastante que mesmo que muitas vezes a gente não tenha tudo aquilo que nós queremos no sentido físico e terreno, de maneira espiritual nós somos abençoados por Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós vimos que nós recebemos de Jesus graça e paz, e nós focamos bastante também na bênção da eleição e da predestinação, que antes da fundação do mundo, Deus, ele escolheu a cada um de nós para sermos santos e irrepreensíveis na presença dele. Eu não sei como foi a sua semana, mas durante toda a minha semana eu fiquei pensando nessas bênçãos que nós já temos, que pertence a nós, e eu fui muito edificado me lembrando disso. Amém?
E esses versículos iniciais, eles falam muito da ação do Pai. Nós vemos aqui a ação da Trindade nessas dádivas, nessas bênçãos espirituais. Então os primeiros textos, eles vão focar muito na pessoa do Pai, aquilo que o Pai fez. E a principal ação aqui de Deus Pai é nos eleger, nos escolher antes da fundação do mundo. Mas no texto que nós vamos olhar hoje, nós vamos focar na segunda pessoa da Trindade, o Filho. Nós vamos olhar para Jesus e aquilo que Jesus fez por nós. Então, se você olhar comigo novamente no verso 7, diz o seguinte: nele, em Cristo Jesus, temos redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, que Ele derramou abundantemente sobre nós, com sabedoria e entendimento. Irmão, nesses versículos aqui, que nós vamos olhar hoje, no versículo 7, você vai perceber que o tom que o apóstolo Paulo ele aborda aqui é o mesmo, ele vai continuar no mesmo tom que ele vinha nos versículos anteriores, e esse tom é o tom da extravagância, é o tom da abundância. Ele vai continuar usando aqui diversos superlativos para falar sobre essa graça de Deus. Amanda me olhou e deu um sorriso. Diversos adjetivos que vão expandir algo que já é muito grande. Então perceba aqui o que Paulo diz, ele fala, olha, que nele nós temos a redenção pelo sangue, o perdão dos pecados, mas ele diz, não é de qualquer maneira, é de acordo com as riquezas da graça de Deus. Paulo está dizendo, nosso Deus é um Deus rico. E aí não tem como deixar de lembrar, gente, eu não sei quantos de vocês já viram aquilo, né? Estava lá dirigindo na estrada, fazendo uma viagem, de repente tem um caminhão bem grande na sua frente, e aí lá naquele paralama ali do caminhão vem escrito, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Isso é amém, irmão, pode falar amém. Isso é uma verdade. Obviamente que, como nós mencionamos também semana passada, aquela música, Deus, eu tenho tantas bênçãos, muitas vezes as pessoas estão sempre visando as coisas materiais. Eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono, então Deus pode me dar todas as bênçãos materiais, o que não é mentira. Mas a realidade que Paulo está dizendo aqui é que o nosso Pai, ele é rico sim. O nosso Pai é dono do mundo, nós não somos donos do mundo, mas nós somos sim, filhos do dono do mundo. E o foco aqui em Paulo é continuar falando dessas riquezas da graça de Deus, dessa generosidade de Deus para nós. Ele continua depois, ele diz no verso 8, a qual ele derramou, e aqui na NVI não traz, mas diz, ele derramou abundantemente. Não foi que ele colocou só um pinguinho e parou. É como se uma torneira estivesse aberta e estivesse dando um vazamento ali que não para de sair bênçãos espirituais para nós em Cristo Jesus. É uma fonte, meu irmão, que não deixa de jorrar nem por um segundo sequer. E essa fonte de bênçãos, ela está direcionada a você, porque você é filho de Deus, amém? Então o tom do apóstolo Paulo continua, mas aqui agora ele fala então da obra de Jesus, ele começa dizendo, nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Essa palavra que Paulo usa e as bênçãos que nós vamos focar hoje é a bênção da redenção. Semana passada foi muito a bênção da eleição e predestinação, hoje é a bênção da redenção. E a redenção aqui nesse texto nós vamos ver que ela é duas, tá? A redenção individual e a redenção cósmica. A redenção de indivíduos, mas não apenas isso, a redenção também do cosmos, a redenção do mundo. Essas são as bênçãos que nós veremos hoje. Essa palavra redenção era uma palavra que, no contexto aqui dos irmãos em Éfeso, era uma palavra que já era conhecida. Porque em Éfeso, ainda na época de Jesus, havia muita escravidão,
pessoas eram vendidas como escravos uns dos outros. Na época bíblica ainda existia a escravidão, era algo muito forte naquele contexto. E muitas pessoas, quando elas eram libertas da escravidão, elas recebiam uma marca, elas recebiam um selo. E aquele selo era facilmente identificado que aquela pessoa que outrora, em outro momento, ela tinha sido um escravo, hoje ela foi redimida, hoje ela foi resgatada. E Paulo está usando essa linguagem para falar sobre a nossa condição, de que nós, assim como escravos naquela época, nós fomos redimidos, nós fomos resgatados, nós fomos libertos. Agora, antes da gente aprofundar esse assunto da redenção, nós só vamos conseguir dar o valor e a importância devida à redenção em Cristo Jesus, se nós entendermos a profundidade daquilo que nos aprisionava. Se nós entendermos o quanto aquilo que nós éramos escravos era algo terrível. E Paulo diz aqui, ele diz, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Ele vai dizer aqui que nós estávamos presos, ao que nós estávamos amarrados, do que nós fomos libertos. E Paulo diz, nós fomos libertos do pecado. E a Bíblia, ela vai falar muitas outras coisas pelas quais nós fomos libertos também. Em João, capítulo 8, no verso 31, você pode só ouvir, diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 33, eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer, seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar pertencente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão de fato, vocês serão verdadeiramente livres. A primeira verdade que nós devemos encarar, meu irmão, é de que nós éramos, ou dependendo da sua condição hoje, talvez você ainda é escravo do pecado. Jesus aqui está discutindo com alguns judeus, e os judeus olham para Jesus e dizem o seguinte: olha, nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Eles estavam achando que por pertencerem à linhagem, à descendência de Abraão, eles eram livres, eles não eram escravos. E aí Jesus traz uma realidade dramática, não apenas para eles, mas para todos os homens. Se você comete pecado, você é escravo do pecado. Irmão, isso aqui coloca todas as pessoas, coloca todos nós debaixo dessa condição de escravidão. Não tem um de nós aqui que pode levantar a mão e dizer: olha, eu não aceito isso aí não, você dizer que eu sou escravo do pecado. Essa é a condição natural do homem. O homem, ele nasce debaixo de escravidão. O homem, ele nasce debaixo do domínio do pecado. Salmo 51, verso 5, eis que eu nasci em iniquidade, em pecado a minha mãe me concebeu. Não existe, irmão, um homem sequer que não nasça nessa condição de pecador. Haja visto os nossos filhos, as crianças. Irmão, não tem como você ter um filho e não crer no pecado original, e não crer que a gente nasce em pecado. Porque você coloca uma criança ali, linda, bonitinha, você até fala: nossa, um anjo, um santo, nunca errou essa criança. Aí você coloca ali ela bonitinha, aí você pega uma outra criança, coloca ali do lado, 2 anjinhos lindos, meu Deus do céu, gente. Quando você vê criança, você sorri. Se você vê uma criança e não sorri, tem alguma coisa errada com você. Aí você pega
um brinquedo. O Rafa falou aqui, né? Os bombons que a gente vai distribuir tem que ser igual. Coloca um brinquedo lá e você vai ver aqueles 2 anjinhos se transformarem, irmãos. Começarem a brigar um com o outro, arranhar, puxar cabelo, gritar, fazer birra, fazer manha. Eles não sabem naturalmente dividir. Mas o que eles sabem naturalmente? Excluir o outro. Dividir nós precisamos ensinar. Agora, pegar para si, ser egoísta, não precisa ensinar. Coisa ruim não precisa ensinar, gente. Coisa ruim nasce sabendo. Porque nós, o ser humano, essa é a condição dele. Escravo do pecado. Não há outra coisa que o homem saiba fazer, a não ser pecar. Isaías 64:6 diz que até mesmo as nossas justiças, até mesmo aquilo que nós fazemos que achamos que diante de Deus é bom, é como um trapo de imundícia. Essa é a condição do homem, a condição de ofensa contra Deus. A Bíblia, irmão, divide a humanidade em 2 categorias. Aqueles que são filhos de Deus, e a gente pensa assim, aqueles que não são filhos de Deus. Mas não são essas categorias que a Bíblia divide. A Bíblia divide a humanidade em 2 categorias. Aqueles que são filhos de Deus, e preste atenção nisso, aqueles que são inimigos de Deus. Não existe uma categoria neutra de pessoa. Ou você é filho de Deus, ou você pode ser muito bonitinho, muito inteligente, pode ter a melhor faculdade do mundo, pode ter muito dinheiro, pode ser uma boa pessoa diante da sociedade, mas se você não foi redimido, se você não foi resgatado, você é um inimigo de Deus. É assim que se divide a humanidade, os filhos e os inimigos. Mas, graças a Deus, porque o nosso Pai, Ele é rico em graça. Graças a Deus, porque o nosso Deus, Ele é esbanjador. E o texto aqui está dizendo que em Cristo nós fomos redimidos, nós fomos libertos. Essa redenção aqui é uma redenção mediante pagamento. Imagine de fato, irmão, a imagem de alguém em um cativeiro, e para aquela pessoa ser redimida, para aquela pessoa ser liberta, para aquela pessoa ser resgatada, um preço é exigido por aquele resgate. É isso que a palavra redenção significa. Nós fomos libertos do cativeiro do pecado, nós fomos libertos do império das trevas, como diz Colossenses. Nós fomos livres da morte e da condenação, mas isso exigiu um pagamento. Isso exigiu um preço. Foi de graça, irmãos, para nós. Foi de graça porque nós não pagamos. Não existe nada que nós possamos fazer para sermos livres do pecado. Você estava amarrado. Você estava em cativeiro, sua boca estava amordaçada. Você estava no escuro, você estava nas trevas. A linguagem que Paulo vai usar em Efésios 2 é você estava morto. O que morto faz, meu irmão? Morto não faz nada. Essa é a condição da humanidade, mortos em seus delitos e em pecados. Foi de graça para nós, nós não fizemos nada. Mas para Deus não foi de graça. Custou, meu irmão. Redenção significa libertação mediante a um pagamento, uma remissão mediante a um valor que você paga pela libertação daquele cativo. Não, Jesus não chegou simplesmente, olha, eu vou levar esses aqui. Não é assim que funciona, porque os nossos pecados são uma ofensa diante de Deus. Os nossos pecados, eles são chamados de injustiças. E injustiça, meu irmão, precisa de reparação.
Deus não pode simplesmente pegar o pecado da humanidade e fazer vistas grossas, como se eles não tivessem acontecido. Deus não pode pegar o nosso pecado e simplesmente varrer ele para debaixo do tapete. Injustiça exige pagamento, exige reparação, exige que a justiça seja feita no lugar. Para nós foi de graça, mas para o nosso Deus custou, meu irmão. E não custou pouco. Paulo diz: nele nós temos a redenção por meio do seu sangue. Custou o sangue de Deus para a sua salvação. Custou o sangue de Jesus Cristo para a nossa redenção. Colossenses capítulo 1, verso 13, pois Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Mas teve um preço, meu irmão. Jesus derramou o sangue dele para comprar você. Jesus derramou todo o sangue dele para redimir você. O relato da crucificação é que Jesus estava naquela cruz e já no final, nos últimos suspiros de Jesus, aquele soldado ele fura Jesus no lado para acelerar a morte de Jesus e diz que sai sangue de Jesus e depois sai água do lado de Jesus. Sabe o que isso significa? Que o sangue de Jesus acabou. O sangue de Jesus foi derramado por inteiro para comprar a nossa salvação, meu irmão. E quando nós falamos sangue, nós estamos falando de vida derramada. Jesus Cristo, o justo que morreu pelos injustos, meu irmão. Jesus Cristo que naquela cruz deu a própria vida, o pagamento não era em dinheiro, o pagamento era com a própria vida, meu irmão. Jesus derramou a vida dele por você. Jesus derramou a última gota de sangue dele para comprar você, para redimir você, para libertar você do império das trevas, meu irmão. Custou para Jesus, custou o seu próprio sangue. Preste atenção no que é o Evangelho. Não é a vida santa de Jesus que nos salva. Não é a pregação de Jesus que nos salva. Não são os milagres de Jesus que nos salvam, meu irmão. Jesus vivo, entenda o que eu quero dizer aqui. Jesus vivo não te salva. Jesus vivo apenas nos condena com o padrão de santidade que ele tem. Você precisa de Jesus pendurado em uma cruz do Calvário, meu irmão. Você precisa de Jesus morrendo e derramando o sangue dele para a sua salvação, porque ali na cruz Jesus estava pagando o resgate pela sua vida. Ali na cruz Jesus estava pagando o preço para a nossa salvação, meu irmão. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça e por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Meu irmão, a verdade bíblica sobre a nossa salvação é que Jesus precisava morrer para que a justiça fosse satisfeita. Preste atenção nisso. Se Jesus apenas nos salvasse sem morrer em nosso lugar, isso não seria justo. A verdade do Evangelho é: nós não pagamos pelos nossos pecados, mas alguém pagou em nosso lugar. Os nossos pecados em nós mesmos ficaram impunes. Você não recebeu a punição, mas alguém foi punido no seu lugar.
Não foi uma injustiça que aconteceu, irmão. Alguém te substituiu. Aquilo que era para você e para mim pagarmos, alguém entrou no nosso lugar. Alguém, irmão, assumiu a nossa dívida. A sua dívida foi perdoada, não porque esquecer a sua dívida simplesmente. Não, Ele pagou a sua dívida. Ele pagou a dívida que você nunca conseguiria pagar. Ele pagou no seu lugar. A dívida foi paga pelo sangue de Jesus Cristo, irmão. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Hebreus capítulo 9, verso 15, por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que estão sendo chamados, para que eles recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate. Ele morreu como resgate pelas transgressões. 1 Pedro, este versículo eu quero que você abra, ou que, o Rafa está rápido, né? Estou gostando. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Pois vocês sabem, olha o que Pedro está dizendo, 1 Pedro 1, 18, vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados. Pedro está dizendo, meu irmão, ouro e prata, na época, já eram os metais mais preciosos que existiam, e hoje continua sendo, ouro. Pedro está dizendo, olha, pensa aí em toda a quantidade de dinheiro, pensa aí em todos os bens materiais, pense em tudo que pode ser produzido por mãos humanas, junta aí todos os bilionários do mundo, junta aí todo o dinheiro que existe na face da terra. Você não foi comprado por isso. Você não foi comprado com coisas perecíveis. Irmão, isso aqui é muito importante você entender. Você não foi comprado por um preço de algo que acaba. Você não foi comprado por um valor de algo que eventualmente pode desvalorizar. Dinheiro hoje vale um tanto, amanhã vale outro tanto. Pedro está dizendo, você não foi comprado com uma coisa que perece. Ele diz, você foi comprado com algo que é eterno, meu irmão. Ele continua no versículo 19, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo. Sabe o que Pedro está dizendo? Que se o preço pago por você, de fato, foi o precioso sangue de Jesus, não há nada nessa terra que vai fazer você perder este valor, meu irmão. Perder a sua salvação. Porque Ele não te comprou com algo que perece. Ele te comprou com algo que é eterno. O preço que foi pago por você é um preço eterno, e você pode então ter confiança de que se o preço que Ele pagou foi o próprio sangue precioso e eterno dele, nada pode fazer você voltar para a escravidão novamente, meu irmão. O preço que Ele pagou foi eterno. Sim, é isso que você está ouvindo. Se Jesus te salvou, preste muita atenção nisso. Preste atenção. Se foi Jesus quem te salvou, se foi o sangue dele que te salvou, porque aqui eu quero jogar a real para você, tá? Talvez você ache que você foi salvo, e você ainda não encontrou com Jesus. E eu preciso fazer isso porque o meu papel, por meio da palavra, é tentar tirar você de uma ilusão. O que eu mais gostaria é, se eu não fui salvo, o que eu mais gostaria é de ser salvo. Então talvez você está me ouvindo aqui, talvez você viveu a vida inteira na igreja,
Talvez você cumpre todos os mandamentos certinho, mas se você não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, se você não experimentou arrependimento profundo e fé no sangue de Jesus, meu irmão, você não foi salvo. Você ainda não foi resgatado. E você precisa hoje ser salvo. Você precisa hoje entregar a sua vida a Jesus Cristo. Agora, se Jesus te salvou, se Ele derramou o precioso sangue dEle para o seu resgate, meu irmão, eu tenho certeza que Ele vai te conduzir em santidade e salvação até o último dia da sua vida. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para concluir. A pergunta é: quem começou uma obra na sua vida? Ouro e prata ou o sangue de Jesus? A quem você é leal? A quem você é fiel? Quais são os frutos de arrependimento da sua vida? Ouro e prata ou o sangue precioso de Jesus? 1 João capítulo 1, versos 7 a 9, João diz: se porém andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Preste muita atenção aqui, meu irmão. Tem pessoas que vão pensar assim: nossa, Vitor, isso que você está ensinando semana passada, de fomos eleitos antes da fundação do mundo, agora você está ensinando que se de fato fomos salvos por Cristo, Ele vai nos levar em perseverança até o final. Isso aí vai abrir porta para a pessoa dizer assim: ah, já que é assim, eu vou sair por aí pecando. Você leu o que está escrito nesse versículo? O sangue que salva é o sangue que purifica, meu irmão. O sinal de que você foi salvo por Cristo Jesus é se você está andando em santidade. O sinal de que você foi salvo pelo sangue de Jesus é se esse sangue hoje está purificando a sua vida. O sinal de que você foi salvo pelo sangue de Cristo é se você está andando em comunhão, em luz. Irmão, existe luz na sua vida ou existem áreas da sua vida que ainda estão em trevas? Você é conhecido pelos seus irmãos? Você confessa os seus pecados? Tudo que você tem, mesmo as coisas mais feias, estão na luz? Porque é só quando vem para fora, é só quando vem para a luz que o sangue nos purifica, meu irmão. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e então o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém, meu irmão? E Apocalipse 5, verso 9: e entoavam um cântico novo. Isso é no céu, irmão. Apocalipse 5 está acontecendo no céu. Apocalipse 5, o João e os anjos, eles estão inquietos, porque eles veem um livro e uma pergunta ecoada no céu: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E o texto diz que João chora muito, porque ele olha e não vê ninguém digno. E aí de repente um outro ser angelical diz: João, não chore. E eles entoavam um cântico: tu és digno de receber o livro e abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue comprastes para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação, meu irmão. Durante a eternidade nós vamos cantar: tu és digno, porque com teu sangue o Senhor nos comprou. Isso aqui é algo de valor eterno, meu irmão. Os anjos reconhecem o preço do sangue de Jesus. Os anjos reconhecem o valor da redenção da humanidade. E Paulo encerra essa parte dizendo, no versículo 7 ainda: de acordo com as riquezas da graça. Isso significa, meu irmão, que este é o padrão de Deus. Preste atenção nisso, não deixe
Irmãos, eu ouvi alguém falando essa semana que muitos pregadores de um evangelho coach, dizendo, você consegue, vai lá. Eles roubaram verdades do evangelho e muitas vezes a gente fica com receio de falar essas verdades para não acharem que a gente também é pregador coach. Mas o texto está dizendo aqui, olha, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Sabe o que isso significa? É o padrão de Deus agir em graça. É o padrão de Deus agir em misericórdia. Tiago, capítulo 2, diz que misericórdia triunfa sobre a justiça. É o padrão de Deus, como Deus age com misericórdia. Como Deus olha com graça, como Deus olha com amor. A misericórdia dele é o que está evidente, meu irmão. Deus, ele é justo. O inferno existe. Pessoas vão para o inferno. Mas o padrão de Deus é graça. O padrão de Deus é misericórdia, de acordo com quem ele é. As riquezas da graça. Porque ele é rico em graça, ele nos redimiu, não tinha como fazer outra coisa, ele é rico em graça, por isso ele nos redimiu, ele esbanja, ele tem toda a graça do mundo. Sabe quando alguém é rico? Deus esbanja a graça, Deus distribui misericórdia, Deus derrama abundantemente sobre nós o seu amor. Esse é o nosso Deus. Deus, eu tenho tantas bênçãos, eu tenho mesmo. Eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho do dono. E ele acrescenta ainda, juntamente com isso, no verso 8, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. O que Paulo está dizendo aqui, irmão, preste muita atenção nisso. Jesus, ele não apenas te salvou, ele quer agora te ensinar como é a vida de alguém salvo. A salvação, irmão, é o ponto de partida. Deus, ele quer te ensinar como ser discípulo. Deus, ele quer te ensinar como ser crente. Por isso que ele diz que, juntamente com a redenção, ele derramou mais o quê? Sabedoria e entendimento, para que você saiba como viver verdadeiramente a vida de um discípulo. Está disponível para você, meu irmão. O que Tiago diz? Vocês não têm porque vocês não sabem pedir. Não têm porque vocês pedem mal. Pedem para os seus próprios prazeres. Mas Tiago fala, se você quer sabedoria, o que você precisa fazer? É só ir lá nas comportas do céu e receber sabedoria de Deus. O texto está dizendo que ele derramou graça sobre nós, e essa graça vem acompanhada de sabedoria e de entendimento. Amém, irmãos? A bênção da redenção, nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Agora, o outro nível da redenção que Paulo vai abordar aqui é a redenção cósmica. Olha o que ele diz no verso de número 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Esta palavra mistério, ela é um tema central da carta aos Efésios. Ela aparece 6 vezes no livro de Efésios. Mistério. O mistério que nos foi revelado. E em diversas vezes, até mesmo em outros escritos paulinos, Paulo, ele nos traz aspectos desse mistério. Em Romanos 11, por exemplo, é o mistério de Israel. Em Efésios 2, é o mistério de que judeus e gentios agora são um. Em Timóteo, é o mistério da piedade. Em Tessalonicenses, é o mistério da impiedade. Agora, o que é mistério que Paulo está dizendo aqui? Ele usa essa linguagem de propósito. Porque na cidade de Éfeso, como nós já vimos lá na primeira mensagem, eles eram muito místicos, tinha muito ocultismo, eles eram ligados a essas artes mágicas, e esta palavra mistério é uma palavra que para os efésios sempre era ligada a alguma coisa esotérica, e para eles, apenas aqueles que eram
muito experimentados, apenas para aqueles que eram muito cultos, de uma mente muito elevada. Apenas os maiorais poderiam acessar os mistérios. E aí chega Paulo. Sabe o mistério de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele nos revelou. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Paulo está dizendo, não é só para os sabichões, não é só para aqueles que são muito espertos, muito inteligentes. Ele revelou para todos nós o mistério da sua vontade. E mistério aqui, irmão, não é simplesmente uma coisa enigmática que nós temos que descobrir. Mistério nos escritos de Paulo significa um aspecto do plano de Deus que antes não havia sido revelado, mas que agora foi revelado. Isso é mistério. Não é algo que nós que precisamos descobrir, algo muito enigmático, não. Mistério nos escritos de Paulo, no livro de Efésios, é um aspecto do plano de Deus que nós não conhecíamos, porque não tinha sido revelado, mas agora nós conhecemos, porque foi revelado. Amém, irmãos? Isso é mistério que Paulo está dizendo, todos nós podemos ter acesso. Mistério é algo que, se Deus não revelasse a você, você nunca iria entender. Se Deus não nos revelar o plano dele, nós nunca iremos entender o plano dele. Agora Paulo vai dizer aqui no capítulo 1 qual é esse aspecto do mistério. E aí, meu irmão, talvez você já está aqui na nossa comunidade há bastante tempo, talvez você já é membro há bastante tempo, ou talvez não, talvez você está nos visitando e você sempre teve curiosidade e pensar assim, que raio de nome de igreja feio é esse desses irmãos? Porque assim, não é o que mais me agrada, gente. Minha esposa gosta. Convergência. Por que nós chamamos convergência? Hoje eu vou te explicar isso. Por que nós chamamos convergência? No versículo 10, isto é, o mistério. Ele está explicando, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Paulo está dizendo, Deus não quer apenas redimir a humanidade, meu irmão. Deus quer redimir o mundo inteiro. Deus não quer redimir apenas o homem, sabe por quê? Porque não foi o homem o único afetado pelo pecado. O pecado é uma força tão poderosa, irmão, que ele afetou a terra, afetou a criação, afetou o cosmos, o mundo criado. Por que você liga o jornal, meu irmão, e é só desgraça? O mundo está de cabeça para baixo, a maldade do homem, mas a própria criação é ensandecida. Terremotos, furacões, tornados, animais atacando uns aos outros. O que é isso? É o pecado na criação. Deixa eu te dizer uma coisa, não era para ser assim. Um dia um calor insuportável, no outro dia um frio que você nunca viu na vida. Irmão, está fora de ordem. Deus não criou as coisas assim. Depois que Deus criou tudo, o que ele dizia? E viu Deus que era bom. O pecado distorceu a criação, o pecado manchou o cosmos. E quando Paulo está dizendo que o propósito de Deus não é apenas redimir o homem, mas redimir a criação, ele está dizendo que um dia todas as coisas no céu e na terra vão entrar debaixo novamente da autoridade de Cristo Jesus, meu irmão. 1 Coríntios 15 diz que ele reina sobre todas as coisas, e tudo vai estar sujeito a ele, meu irmão. Um dia, todas as coisas vão entrar em ordem novamente. Colossenses, capítulo 1, verso 15, que nós cantamos aqui, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de tudo, e a todos
Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Não só o homem, todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Irmãos, um dia nós vamos experimentar a plenitude da criação. A criação geme, a criação aguarda este momento, onde o mundo vai ser perfeito, irmão. Não vai existir mais pecado, não vai existir mais maldade. Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Tudo vai ser novamente como era no Éden. Ele vai fazer convergir em Cristo todas as coisas. Essa é a nossa esperança. É por isso que nós chamamos convergência. Porque esse é o dia que nós mais ansiamos, o dia em que Jesus vai rasgar os céus e dizer: agora eu vou reinar sobre a terra, meu irmão. E é muito interessante, eu já estou caminhando para o fim. Essa palavra convergência, ela aparece apenas em mais um outro lugar nos escritos de Paulo. Ele só usou 2 vezes essa palavra, aqui e em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, verso 9, olha que interessante. Pois estes 2 mandamentos, não adulterarás e não matarás, pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame ao seu próximo como a si mesmo. Essa palavra aí, resume, é a palavra convergência. Todas as coisas convergem. Paulo está dizendo: toda a lei, você quer cumprir toda a lei? Basta você cumprir um mandamento: ame ao seu próximo. Ele está dizendo que toda a lei converge neste mandamento, toda a lei se une. Esse mandamento, ame ao seu próximo como a si mesmo, resume toda a lei. Agora, quando Paulo diz que em Cristo irá convergir todas as coisas, sabe o que Paulo está dizendo? Que o sentido de todas as coisas é Cristo Jesus. Você pode olhar para toda a história, você pode olhar para tudo que aconteceu, você pode olhar para a sua própria vida, acontecimentos bons ou ruins. Tudo se resume a uma coisa: Cristo Jesus. Imagine, irmão, um quadro de um professor de matemática. Imagine um quadro repleto de equações muito complicadas ali. Como se alguém estivesse tentando resolver o grande enigma da existência. As linhas se cruzam com momentos de dor, superação, lágrimas, celebrações, dúvidas, descobertas, conflitos, quedas, crises, perguntas sem respostas, erros, acertos, tristezas, alegrias. A história da humanidade, e sua também, está sendo escrita linha por linha neste quadro, muitas vezes confuso, mas no canto, destacado em letras simples e definitivas, está a resposta antes mesmo da equação terminar: igual a Cristo Jesus. Tudo converge nele. Todo o universo, toda a criação, todas as eras, todas as coisas visíveis e invisíveis, Cristo é o ponto de encontro de tudo. Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim, Ele é a resolução de todo o caos. Ele é, meu irmão, a resposta a toda dor. Ele é o significado da jornada, o centro da história, o sustento do cosmos e o alvo final de toda a existência. Nele, o tempo encontra propósito, a eternidade encontra forma, e nele,
as peças quebradas se alinham. É nele que o seu coração inquieto encontra paz. Tudo existe por ele, tudo subsiste nele e tudo converge para ele. Todo o universo, toda a história, todas as dimensões serão reunidas, resumidas, recapituladas em Cristo. Cristo é o ponto de convergência, a soma final, a resposta da equação cósmica. Em um mundo em que tantas coisas parecem desconectadas e sem sentido, lembrem-se, Deus tem um plano, e esse plano é reunir tudo em Cristo Jesus. E meu irmão, se Ele é a resposta do dilema do universo, Ele pode ser também a resposta para você hoje. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Feche seus olhos, meu irmão. Preste atenção nas minhas palavras, feche seus olhos. Jesus redimiu você. E por mais talvez que você não compreenda hoje, Jesus está redimindo a sua história. Jesus redimiu você. E Jesus está redimindo a sua história, porque Ele está redimindo o universo, meu irmão. Jesus, Ele redimiu você. E Ele quer te dar sabedoria e entendimento para que você comece a enxergar a sua história pela ótica dEle, meu irmão. O Senhor deseja fazer isso com você, fazer com que você enxergue a sua história, sejam as coisas boas, as coisas ruins, sejam as alegrias, as tristezas da sua história, sejam até mesmo os traumas da sua história. Deus quer te dar uma nova perspectiva sobre todas as coisas. Deus quer te dar uma nova lente, uma nova cosmovisão, uma nova forma de enxergar tudo, e essa forma se chama Cristo Jesus. Eu vejo tudo pelas lentes de Cristo. Paulo diz: eu decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Senhor Jesus, levante as suas mãos agora, eu oro neste momento. Que o Senhor una o nosso coração com Cristo agora. Faça a convergência do nosso coração com o teu coração agora. Espírito Santo, eu oro para que, se existem pessoas aqui que precisam olhar para a sua história com uma nova perspectiva, o Senhor derrame agora sabedoria e entendimento. Redima nossos olhos. Redima nossos olhos para que a gente enxergue tudo a partir de Cristo. Tudo a partir de Cristo. Tudo a partir de entender que é o Senhor que está escrevendo a nossa história. Que o Senhor não perde o controle de nada. Que o Senhor é soberano sobre nós, que o Senhor é soberano sobre nossa história, o Senhor é soberano sobre o universo. Nada escapa das tuas mãos. O Senhor nos redimiu, o Senhor está nos redimindo, e nós aguardamos a redenção, quando o Senhor abrir os céus para vir nos buscar, Jesus.